Gurizada, o negócio é o seguinte, talvez Roger Machado tenha deixado escapar na entrevista coletiva após a vitória por 2-0 sobre o Criciúma, um dos pilares da recuperação do time do Internacional no Campeonato Brasileiro. Um dos pontos mais importantes para que a equipe esteja a 13 jogos de invencibilidade e ocupe a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, dependendo, é claro, do resultado desta noite entre Cruzeiro e Flamengo. Um ponto importante. E Roger falou sobre isso e eu te conto neste vídeo que tem a assinatura da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá a oportunidade para que tu consigas antecipar um bom pedaço até 10 anos do teu FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado deste período, 10 anos do fundo de garantia. Mas há regras para isso, quem tem a expertise é o time da Mais Ágil. Vai no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo, clica ali e sai conversando sem nenhum compromisso com o time da Mais Ágil. Para entender como é simples, fácil e rápido para antecipar 10 anos do teu FGTS, o teu fundo de garantia. Em nome de Mais Ágil, não esquece o link para conversar com eles no WhatsApp, tá aqui no primeiro comentário, eu rodo a vinheta. E a seguir eu te conto de um segredo revelado por Roger. Talvez esteja aí uma das principais explicações para o sucesso do treinador no comando colorado. O Inter chegou ao G4 com a vitória por 2-0 sobre o Criciúma, 56 pontos. Agora mira a 3ª colocação, o Fortaleza é o 3º com 60, mas é claro, o Inter pode perder nesta noite, nem aposto em tendência, esta posição para o Flamengo. O Flamengo tem um ponto a menos, 55, jogará com time reserva em BH contra o Cruzeiro. E tem também o São Paulo se embolando, venceu o Bahia com 54 pontos. O Inter está dentro do G4 e o mais importante, conquistou 3 pontos que o aproximam ainda mais de vaga na próxima Libertadores da América. Na sexta-feira, o Inter no Beira-Rio recebe o Fluminense, que vem com uma série de desfalques, ameaçado pelo rebaixamento, o jogo no estádio Beira-Rio, sexta, 19 horas. Você sabe que eu aprendi ao longo destes 37 anos de crônica esportiva que uma entrevista coletiva de um treinador, pelo menos as mais importantes, a gente escuta ela na hora, mas o bom depois é tu voltar no dia seguinte com uma outra leitura sobre o jogo, revisitar as entrevistas coletivas. E eu fiz isso nesta quarta-feira com a entrevista coletiva de Roger depois de Inter 2, Criciúma 0. E tem um ponto que eu julgo bem importante, porque não é carteiraço, mas ao longo de quase 4 décadas de jornalismo esportivo, eu ouvi lá do seu Enio Andrade, um dos maiores técnicos que o Rio Grande do Sul teve, campeão com Curitiba, campeão com o Internacional, campeão com o Grêmio, que futebol é repetição. O que o seu Enio queria dizer com isso? Que futebol é repetir o time dentro das possibilidades que o calendário te exige. É claro que lá nos anos 70 e 80, com menos competições, isso era mais fácil. Naquela época o Campeonato Gaúcho durava quase um semestre, não havia Copa do Brasil, não havia Copa Sul-Americana. Jogava o Campeonato Gaúcho, jogava o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América para os times que se classificavam, eram poucos. Jogavam o Campeonato Brasileiro, o campeão, jogavam a Libertadores, o campeão e o vice do Brasileiro. Então, às vezes um time disputava o Campeonato Gaúcho no segundo semestre e o Campeonato Brasileiro, ou no primeiro ou no segundo semestre, e assim o calendário com menos jogos. Pois bem, então o futebol era mais fácil que se repetisse o time. O Roger foi questionado sobre vários aspectos nesta entrevista coletiva, uma entrevista coletiva como o momento do time indica muito leve, ele deu gargalhada, brincou com o repórter do canal do Baldaço, o Jairo Vink, sobre o aproveitamento de Ener Valencia pelo lado do campo, sorriu, não quis debater, responder o tema da calçada da fama, disse que não é o momento, que queria focar no jogo, e acho que o Roger foi bem, não é o momento de criar uma polêmica desnecessária, talvez em uma outra entrevista mais reservada, ao final da temporada, o Roger volte a este tema. Falou sobre o aproveitamento de Gabriel Carvalho, disse que o colocou por dentro, na posição dele,
e que ele não foi bem no primeiro jogo contra o Bahia, que pelo lado ele tem a margem do campo como um balizador. Ontem, em determinado momento, o Gabriel Carvalho jogou por dentro e ele espera vê-lo mais por dentro também. Falou sobre a zaga, o Rogel eu fiquei com a impressão que é o titular, terá sequência, ganhando a posição do Cleiton Sampaio, era o titular antes, saiu por lesão e agora retoma. E sobre Fernando, disse que está praticamente fora do jogo contra o Fluminense. Lá pelas tantas, ele foi perguntado sobre a questão de rodízio, de preservações. O Alan Patrick, por exemplo, tem um número excessivo de jogos com a camisa do Internacional. E ali o Roger, entre outras palavras, disse que futebol é repetição, que ele não gosta de revezamento, que ele, como atleta, entende que isso não faz bem para o jogador, que o jogador tem que chegar na noite anterior à partida e já saber se vai jogar ou não. Esta é a vivência do Roger como atleta e que ele aplica agora como treinador. E aí talvez esteja um dos sucessos dessa campanha de 13 jogos de invencibilidade e de uma arrancada que coloca o Inter no primeiro pelotão da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente já conhece o esquema tático do Inter e a gente já conhece o time. O time internacional está definido. É Rocher, é Bruno Gomes, é Rogel ou Cleiton Sampaio. O Rogel neste momento é o titular, Vitão e Bernabé. Aí os dois volantes titulares são Fernando e Thiago Maia. Fernando machucado joga o Rômulo. Aí ele joga numa linha de 3, que hoje tem como titulares Tabata, já foi o Gabriel Carvalho, caiu de produção, entrou o Tabata, Alan Patrick e Wesley, e na frente o Borré. Este é o time do Roger e este é o esquema. E o Roger tenta repetir ao máximo. Ele até falou nessa resposta. Por desgaste, quando um jogador tem um acúmulo de jogos, ok, fazer uma preservação para fugir de uma lesão, para preservar de uma lesão muscular. Mas o Roger definiu o time, definiu o esquema, passou confiança para este elenco e todo mundo já sabe como o time do Roger funciona. É claro que ao longo dos tempos os adversários também saberão, e aí vai depender da criatividade dos atletas ou do próprio treinador de que se façam as devidas alterações durante uma partida. Mas eu acredito muito nesta filosofia, nesta mentalidade do treinador do Internacional. Definir um esquema, definir um time titular. Ah, não tá bem, Gabriel Carvalho era seu titular pelo lado do campo. Caiu de produtividade, teve sequência, jogou clássico Grenal, quando já se questionava a titularidade do garoto. Não correspondeu a algumas partidas, nada mais natural. Vai para o banco, está oscilando, tem 17 anos, entra o Tabata. Que, aliás, até ontem eu acho que o Tabata fez uma partida um tantinho melhor que as demais, mas também não conseguiu ainda reproduzir o futebol de outras partidas. Na esquerda, o Wesley é titular, Wanderson no banco de reservas. No comando do ataque é o Borré, Ener é reserva, e aos poucos vai ter retomando, daqui a pouco o Borré vai ter uma convocação, uma suspensão, uma lesão, joga Ener Valencia. As coisas ficam claras para que se enxergue o time do Internacional no seu movimento, no seu desenho tático. E time organizado corre menos que o adversário, se preserva e rende melhor fisicamente. Às vezes o futebol é simples e óbvio, e Roger aplica isso no seu modelo de jogo. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo tem a assinatura da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. A grana é tua, tá lá parada, o governo permite o saque antecipado. A Mais Ágil conhece as regras e vai te dar esta oportunidade. Fala com eles. Como, Menegas? No link que eu já coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, você clica ali, fala no WhatsApp com o time da Mais Ágil para entender como é simples, fácil e rápido esse processo, e aí toma a decisão mais ágil para tu antecipar 10 anos do teu FGTS. Link no primeiro comentário para conversar com eles. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.